Olá, pessoal. É um prazer participar deste encontro regional Tabem Sudeste, neste ano de 2022. Meu nome é Ederson Silva, sou professor de música e o nome deste artigo é Processos de Humanização na Prática da Educação Musical e Formação Continuada para Professores do Ensino Fundamental. É uma parte de uma pesquisa em andamento, uma dissertação no Departamento de Música da Universidade de Brasília. Minha orientadora é a professora Flávia Narita. Bom, eu tenho formação em filosofia e educação artística e regência musical. Talvez pela filosofia eu tenha, entrado mais por esse campo da humanização. E com esse projeto também que eu dei aula em Santa Maria durante mais de 10 anos, tem muito esse contato com pessoas simples, pessoas que têm vários tipos de problemas, etc. E essas perguntas vão entrando na nossa mente, Como responder, como melhorar a educação musical. O contato com a aprendizagem colaborativa também do professor José Pacheco foi muito importante também para minha formação como professor. E eu trabalho na EAP, que é a Escola de Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação, onde trabalho com formação continuada, onde lá se deu esta oficinas de música para 25 professores do ensino fundamental. Também tive contato em formação de oficinas de música com a Teca, o Brito, o Cáter e o Conrado Silva, outros professores. É uma parte que eu gosto muito também, essa experimentação, esse deixar o outro agir. Então, o problema seria quais as contribuições, que reflexão os professores, até de música, de outras áreas, poderiam dar para uma oficina de música que busca ser humanizadora. E, como objetivo geral, analisar essas práticas educacionais exploratórias, justamente nesse processo, em uma formação continuada de professores do ensino básico. Bom, como referencial bibliográfico, temos um importante grupo de estudo na UFSCar, com o professor Jolie também. Temos a tese da Galon, a tese do Previato, de 2021, importantes trabalhos nesse tema. Temos a Narita, que trabalha com o Freire, Brasília também, a Feixas também. Então, nós buscamos, a partir de maio, nos últimos 5 anos, esses termos, Edu, Music, Human, com esses radicais, na busca de título. Isto para artigos. Então, buscamos excluir o ROSP, porque estava dando muitos artigos com temas de medicina, justamente pelo tema, o operador UMA. Desses, escolhemos 22 artigos, após uma esmerada leitura do 64, na parte da introdução, na parte da conclusão da bibliografia. E resumo. Bom, aqui nós temos os artigos escolhidos em português. Aqui nós temos mais 2 páginas de artigos que foram publicados em outros países. Bom, nós temos alguns artigos que trabalham mais com Freire, outros mais com interdisciplinaridade, outros com a educação integral. E outros mais com a própria sociologia também, da educação até a parte política. Isso no texto é mais esmerado do que aqui no vídeo. A metodologia, como foi uma formação continuada de professores, foi uma pesquisa-ação. Então, justamente por isso, por ser uma oficina de música também, as coisas foram se juntando, digamos assim. Na pesquisação, os próprios participantes eles têm que participar ativamente, buscar a solução de um problema em conjunto, em que eles vão, em consenso também, nós vamos
modificando as ações a partir das reflexões. Ou seja, planejar uma melhora da prática, monitorar, descrever os efeitos, avaliar os estados e agir para implantar numa espiral, como está no desenho, isto segundo Tripp. Então, para isso, necessita-se de uma participação efetiva de todos que estão ali presentes. A oficina de música, segundo Moreira, nós temos outros autores também importantes no Brasil sobre esse tema. Você tem desenvolvimento de criatividade, experimentação. É a partir disso que se busca uma oficina de música, assim, no seu termo original, lá atrás, né? A partir dos anos 60, mais ou menos, no Brasil. É uma educação integral do aluno. Então, a partir disso, nós construímos essa pesquisação a partir de uma oficina de música. A prática dessa oficina foram de 3 horas por semana, uma prática, nós tínhamos esse acolhimento social, corpo, a prática, justamente que era a exploração artística de instrumentos, de sons de corpo, e depois um diálogo como se fosse uma roda de conversas entre todos, para daí modificar as ações e fazer um segundo encontro, e terceiro, quarto e quinto, sucessivamente diferentes, né? E tinha mais 1 hora por semana para tirar dúvidas também, em contato comigo, no caso. Os instrumentos de coleta, né, como eu já participava do grupo, né, uma observação inicial já tinha um pouco também. Então, os questionários inicial também serviu ali para iniciar a oficina, como ela se daria em seu início. E final, observação dos vídeos com áudio, foram filmados, transcrição, análise, também das rodas de conversa e uma entrevista semi-estruturada com 13 perguntas. Bom, a análise foi feita de forma temática, é um tipo de análise que requer uma esmerada escrita e anotações constantes, segundo Souza, em que a gente vai retomando também o referencial bibliográfico, as ações, uma reflexão desde o primeiro encontro, né? E que possui essas fases, né, de familiarização, geração dos códigos iniciais, depois os temas, a definição e a produção do relatório. Bom, dentro de tudo isso que foi falado, né, nós temos parcialmente uma análise, né? Uma análise importante, inicial, seria ver o outro como pessoa, ver a pessoa que está ali, notar, né? Porque a outra pessoa ela vem com tudo aquilo que ela traz na sua vida. E ali quer fazer uma atividade artística, uma música, que muitas vezes tem objetivos diferentes, né? Uma pessoa quer descansar um pouco, quer fazer uma atividade diferente. Então, esse ver foi importante na pesquisa e muitos, né, falaram sobre isso, foi muito notado, essa questão de acolher bem o outro ser humano que está ali, acolher a pessoa, né, e deixar ali, no primeiro momento, como é uma oficina de música, livremente. Então, nós temos aqui notar o outro com as características para ele crescer. Isso é uma fala de um dos participantes. Crescer mais, fragilidades, potencialidades, ver o outro como pessoa humana. Utilizar isso para crescimento, ter um lar sensível, escuta, respeito. Bom, o escutar e acolher a música do outro, que também seu mundo e tudo que traz. Um outro ponto, a educação musical como possibilidade. Então, o outro, ele tem essa possibilidade de chegar lá, de começar a tocar um instrumento, de começar a cantar, ou fazer outras atividades musicais, né? Ou seja, essa possibilidade, ela tem a ver com o poder, o poder no sentido de que eu posso, né? E eu posso vencer o medo, que está ali de muitas formas também. A partir da confiança do respeito ético do ver, abre-se a possibilidade da ação. Ou seja,
É como se na educação, no caso musical, que foi vista no decorrer, né, as pessoas têm uma grande possibilidade. Na verdade, artisticamente, é como se fosse uma possibilidade ilimitada ali de explorar e de criar, né? E como uma outra pergunta que fica para uma outra pesquisa, né? Como essa possibilidade de criar ilimitada, ela pode ser sistematizada para uma melhor ação educativa? Seria outra pergunta. Mas, ou seja, a ação só é possível por meio da possibilidade da abertura e não do fechamento. A abertura ao novo, a outras possibilidades, a outras visões, a outros campos. E daí a intersecção com a transdisciplinaridade, que já seria um outro tema. Bom, um terceiro ponto também é a desumanização presente na saúde do professor. Nós saímos de uma pandemia e tivemos muitos participantes cansados, alguns doentes. Né? Alguns falaram que, nossa, isso aqui foi quase uma terapia para nós. Então, muito importante ver o outro, aquilo que ele traz também na sua saúde, que aí vai fazer em que resultado artístico vai ter, né? Tanto artístico quanto para a pessoa, né? Como aquilo pode melhorar, em que termos, em que partes, uma ação ali de formação, professores podem ajudar nesse ponto. Lógico que não é uma musicoterapia, que já seria um outro campo do saber. Bom, a partir daí, nós temos algumas conclusões parciais, a importância de dar maior atenção, foco no ser humano que está ali, suas relações, tudo que ele traz também vale de conhecimento, e como esse conhecimento pode ser sistematizado, né? Como ele pode ter abertura a outras visões de tudo que ele traz da reflexão, ou seja, o ver, o possibilitar e o cuidar de si e do outro na prática musical e educativa. Muito obrigado. Aqui nós temos uma bibliografia final. Agradeço.